muito o seguinte, o pessoal tá com dificuldade, a gente já fez isso, leva a cesta básica, tá precisando de roupa, a gente doa roupa, mas assim, o pessoal que tá numa favela, hoje eu estiver errado, eles não querem viver de assistencialismo, eles querem o seguinte, tentar sair dali e criar uma vida digna através de uma série de coisas. Independente. Então você precisa impulsionar essa galera, você precisa criar uma nova geração de situações ali. Porque o cara tem que saber que é o seguinte, aquela máxima, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas sabendo entender também e tendo bom senso de saber o seguinte, não adianta ensinar o cara a pescar se não tem nem pouquinho, nem peixe, nem água, nem vara, nem anzol, não tem nada. Tem que cercar de umas situações. Mas muito importante isso de fazer o cara se virar a partir de um momento, né? Em algum momento despertar esse mindset nele também, né? Isso é legal. Exatamente. Essa mudança de mindset. Quando você vai fazer uma anamnese de caso, né, na vida das pessoas que vivem em situação de pobreza, isso em favela, em comunidades, em periferias, quando você faz uma anamnese do caso, isso é geracional. A bisavó era, a avó era, a mãe era, essa pessoa daqui a pouco o filho dessa pessoa vai ser. Tem que ter um programa eficaz que entre na vida dessas pessoas e interrompa esse ciclo de pobreza. Sim. E se você não interrompe esse ciclo de pobreza só com cesta básica, óbvio que ela é um fator fundamental. Ameniza. Ninguém consegue Resolve no momento ali. e ninguém consegue pensar em futuro com fome. Sim. Exato. Você tem que ter a comida. Para eu conseguir falar, vamos fazer um curso de qualificação profissional, a comida tem que estar na mesa. Sim. Mas as pessoas precisam entender que por trás dessa estratégia de emancipar uma família socialmente, tem uma ciência. Ninguém sai da extrema pobreza para a emancipação social. É da extrema pobreza para a pobreza, é da pobreza para o início da autonomia, do início da autonomia para a emancipação social. A pessoa que está em situação de extrema pobreza não é uma questão de desenvolvimento social, é uma questão de saúde mental. A pessoa que está extremamente pobre, ela está depressiva. A pessoa que está extremamente pobre, ela está com aquela mentalidade de dor. Ela sofreu algum trauma muito profundo no qual ela não conseguiu superar, então ela não tem esperança. Ela precisa de psicólogo, ela precisa de um neuro fazendo avaliação, ela precisa de acolhimento e mais. Precisa, sim, de comida, de vestimenta. Esta pessoa precisa desse tipo de doação. Porque ela não consegue sair emocionalmente daquele buraco que ela está. Então, ela também não consegue buscar o alimento e a comida. Isto é a extrema pobreza. Quando você resolve as questões da extrema pobreza, alimentação, questões psicológicas profundas, traumas, vestimenta, depois que você resolveu essas questões, essa pessoa sai da extrema pobreza e ela vai para a pobreza. O que é a pessoa em situação de pobreza? Ela tem vestimenta, ela tem comida e ela está com um atendimento psicológico, ela tem um suporte emocional. Então, essa pessoa ela sai da extrema pobreza e vai para a pobreza, e aqui na casa da pobreza, a gente tem o seguinte comportamento: eu tenho comida, eu tenho roupa, eu quero uma oportunidade. Onde eu faço um curso? Eu quero ser designer de sobrancelha, eu quero ser mecânica, eu quero ser isso, eu quero ter... Porque ele não está mais pensando onde ele vai arrumar comida, ele está pensando o que ele quer ser. Exatamente. O que ele vai se tornar. Então, ali a pobreza é um momento exato para a gente entrar com distribuição de oportunidade, não mais de cesta básica. Boa. A cesta básica veio antes, mas a pobreza você entra para distribuir oportunidade. Fechei aqui uma parceria com a universidade. A Unirp, ela fornece bolsa para as nossas meninas lá, de baixa renda. Então, nós temos 4 meninas que se formaram com a Unirp. A gente faz parceria com um monte de voluntários, com a Trans, para formar essas mulheres, esses homens em qualificação profissional, a G5, etc. Aí essa pessoa se forma, faz um curso de qualificação profissional, arruma um emprego, ou passa a empreender com aquilo que ela aprendeu, ela sai daqui e ela vai para o início da autonomia. O que você dá para uma pessoa que já superou a extrema pobreza e a pobreza está no início da autonomia? O que essa pessoa precisa? Ela precisa de educação financeira, porque agora ela já tem um emprego, mas ela precisa saber como é que ela gerencia aquilo. Ela precisa de visão. Nós vamos trabalhar em processos de expansão de consciência, porque o teu negócio e o seu talento é do tamanho da sua visão. Se a sua visão está pequena e você enxerga só até ali a esquina, é desse tamanho que vai ficar seu negócio. Sim. Então, você começa a entrar ali num lugar de expansão de consciência. Depois que expande consciência, que está educado financeiramente, ele se emancipa. Ela nunca. E outra, uma vez que a mente expande, ela nunca mais Nunca volta mais ao volta. É tamanho isso, normal. ela tem que ir Exatamente. expandindo, mas a gente não consegue pegar o extremamente pobre e falar, vamos expandir sua consciência. Agora, não. Existem etapas. Etapas. Exato, etapas. A gente olha para isso e eu amo estudar Maslow, Cara, que né? top.
Então, a pirâmide de Maslow, necessidades básicas, etc. Nós criamos a pirâmide das necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social e estudamos isso em campo. A gente foi descobrindo ali em campo o que essa base precisa, o que é, depois que sobe esse degrau, o quê? E aí a favela tem uma coisa extraordinária, que depois que se emancipa socialmente, eles falam que a favela venceu mesmo quando essa pessoa emancipada socialmente volta e multiplica esse impacto. Embaixo. Então, Exatamente. eu saí da pobreza, porque a favela é potência, a pobreza que tem dentro dela que não deixa com que a potência apareça. Então, a gente ama o termo favela. Sim. Me chamem de favelada, que para mim é um orgulho, mas a pobreza nela instalada que é um problema. Certo. Porque isso tem Certo. pobreza de alimentação, pobreza, a criminalidade é uma pobreza mental também. Sim. Exatamente. Então é tudo aqui mental. E aí quando você se emancipa, dentro da favela você tem o último degrau, que é o do sucesso, e que todo mundo da favela considera que é o sucesso. Multiplique. Volte lá e ensine para os outros, ajude os outros a sair dessa situação que um dia você esteve. Isso é incrível. É o que me motiva a estar lá. Porque você, a Amanda, criar várias outras Amandas. Exatamente. Os Edus, criar vários outros Edus. Os bem-vindos, que Vários é outros bem-vindos. vários outros bem-vindos. A Robertinha, As Robertinhas, que será várias outras Robertinhas. Robertinhas. E aí a coisa vai virando uma corrente que você vai falando, gente, a pobreza não vai mais entrar aqui. Aqui nunca mais a pobreza vai fazer morada. Enquanto uma pessoa na favela tá pobre, todo mundo tá. A favela tem um senso de coletividade. Bom, a gente vai morar em condomínio, você não sabe quem é teu vizinho. Na favela tem a cultura do bolo, olha aqui o bolo, eu fiz. Então esse senso de comunidade você só encontra lá. Agora imagina um lugar com senso de comunidade, com moradia digna, com digitalização, as crianças podendo acessar o digital e desenvolvida. Desenvolvida que a gente diz é no sentido de cultura de paz. Cultura, exatamente. De educação financeira, todo mundo ali se comportando numa grande comunidade, pensando sempre no coletivo, mas num alto nível de desenvolvimento. Só que vocês vão ver, vai virar uma potência. Eles não estão mais lá agora, tá todo mundo morando em lares transitórios. É isso que eu ia falar, tipo,